Meu nome é Cíntia, eu sou estudante da Universidade Federal de Viçosa, o meu orientador é o professor Oscar, e eu vou falar um pouquinho sobre funções de Markov para sistemas de EDO suaves por partes. Então, o principal objetivo do nosso trabalho é estudar o número de ciclos limites de um sistema linear por partes com curva de comutação algébrica. Então, para isso, a gente vai estimar cotas inferiores para o número de ciclos limites. E como a gente vai fazer isso? A gente vai perturbar um centro linear e vamos utilizar a teoria de Markov. Então, para abordar esse problema, a gente vai considerar esse sistema. Esse sistema ele possui duas zonas e a gente vai aplicar a teoria de Markov, porque a teoria de Markov vai nos fornecer cotas inferiores para o número de ciclos limites. Então, para utilizar a teoria de Markov, a gente vai precisar levar esse sistema em uma forma específica. Então, a gente vai fazer uma mudança de coordenadas utilizando coordenadas polares. Aqui a gente tem que M e N são números naturais, P mais, P menos, Q mais, Q menos são dadas dessa forma, onde os As, alfas, Bs e betas são números reais e a nossa curva de comutação é y elevado a n igual a x elevado a n. Então, aqui a gente vai ter três casos dependendo do valor de m e n. O nosso primeiro caso que a gente vai estudar vai ser o caso em que m e n são números ímpares. O nosso segundo caso é o caso que m e n são números pares. E o último caso é que m é um número par e n é um número ímpar. Aqui a gente esboçou alguns retratos de fase para mostrar casos particulares. Então, aqui a gente tem um caso particular do caso ímpar-ímpar, onde a gente colocou a variedade de comutação sendo y igual a x ao cubo. Então, essa curva aqui é a curva y igual a x ao cubo. Aqui a gente tem a variedade de comutação sendo y ao quadrado igual a x à quarta. Então, essa curva é a curva y quadrado igual a x à quarta. E esse é um caso particular do caso em que m e n são números pares. E um caso particular do nosso último caso, que é o caso que m é par e n é ímpar. Então, aqui a gente considerou a variedade de comutação sendo y igual a x ao quadrado. Então, essa curva aqui é a curva y igual a x ao quadrado. Então, fazendo as aplicações, como eu disse, o nosso primeiro caso é o caso em que m e n são ímpares. Então, aqui a gente vai ter o nosso sistema. Aqui o nosso sistema já está em coordenadas polares. E aí, utilizando a teoria de Markov, a gente vai calcular a primeira função de Markov. Então, para o caso que m e n são números ímpares, a nossa primeira função de Markov vai ser esta função aqui. E aí, ρ1 vai ser essa primeira função, quando k é diferente de 1. E para o caso que k é igual a 1, a gente vai ter ρ1 sendo essa segunda função. Isso dependendo do valor de m e n, porque k é igual a m sobre n. Então, pela teoria de Chebyshev, o número de zeros isolados não vai exceder a 1, 2 e 3. Assim, a quantidade de ciclos limites que a gente vai conseguir identificar utilizando a primeira função de Markov vai ser 1, quando m sobre n é igual a 1, 2, quando m sobre n pertence a esse conjunto de intervalos, e 3, quando m sobre n pertence a esse último conjunto de intervalos. Então, aqui a gente vai ter uma primeira estimativa de cotas inferiores do número de ciclos limites. Com o propósito de melhorar essa cota, a gente vai utilizar a teoria de Markov e vai calcular a segunda função de Markov. Então, antes de calcular a segunda função de Markov, a gente vai zerar a primeira função de Markov. Então, utilizando essas duas igualdades, a gente zera. Utilizando a primeira igualdade, a gente zera para o caso que k é diferente de 1. E utilizando essa igualdade, a gente zera o caso em que k é igual a 1. Então, quando m e n são números ímpares, a nossa segunda função de Markov vai ser essa função aqui, onde o ρ4 é igual a essa função, quando k é diferente de 1, e quando k é igual a 1, a gente vai ter essa função aqui.
Utilizando a teoria de Chebyshev, o número de zeros isolados vai ser menor ou igual a 1, 7 e 8. Logo, a quantidade de ciclos limites que a gente vai conseguir identificar utilizando a segunda função de Markov vai ser 1, quando m sobre n é igual a 1, 7, quando m sobre n pertence a esse conjunto de intervalos, e 8, quando m sobre n pertence a esse último conjunto de intervalos. Então, os limites inferiores para o número máximo de ciclos limites vai ser 1 para m sobre n igual a 1, 7 para m sobre n pertencente a esse conjunto de intervalos e 8 para m sobre n pertencente a esse conjunto de intervalos aqui. Agora, o nosso segundo caso. Segundo caso, m e n são números pares. Então, aqui a gente vai ter o nosso sistema já em coordenadas polares. Calculando a primeira função de Markov, a gente vai ter essa função aqui, onde ρ2 vai ser essa primeira função, quando k é diferente de 1. Quando k é igual a 1, ρ2 é essa função aqui. Utilizando a teoria de Chebyshev, a gente tem que o número de zeros isolados não excede a 0 e 2. Logo, a quantidade de ciclos limites que a gente consegue identificar utilizando a primeira função de Markov vai ser 0, quando m sobre n é igual a 1, e 2, quando m sobre n é diferente de 1. De novo, com a intenção de melhorar essa cota, a gente vai calcular a função de Markov de ordem 2. Então, primeiro, a gente vai utilizar essas duas igualdades para zerar a primeira função de Markov, e calculando a função de Markov de segunda ordem, a gente obteve essa função aqui, para o caso que m e n são números pares. Então, ρ5 vai ser essa primeira função quando k é diferente de 1, e quando k é igual a 1, a gente vai ter essa função aqui. Pela teoria de Chebyshev, o número de zeros isolados vai ser menor ou igual a 1, 4 e 5. Logo, a quantidade de ciclos limites que a gente consegue identificar utilizando a segunda função de Markov vai ser 1, quando m sobre n é igual a 1, 4, quando m sobre n pertence a esse conjunto de intervalos, e 5, quando m sobre n pertence a esses intervalos aqui. Então, os limites inferiores para o número máximo de ciclos limites é 1 para m sobre n igual a 1, 4 para m sobre n pertencente a esse conjunto de intervalos, e 5 para m sobre n pertencente a esses intervalos. Agora, indo para o nosso último caso, que é o caso em que n é um número ímpar e m é um número par. Aqui a gente tem o nosso sistema, nesse caso, e calculando a primeira função de Markov, a gente obteve essa função aqui, onde ρ3 vai ser dado por essa função, e utilizando novamente a teoria de Chebyshev, a gente tem que o número de zeros isolados vai ser menor ou igual a 3 e 4. Assim, a quantidade de ciclos limites que a gente vai conseguir identificar utilizando a função de Markov de primeira ordem vai ser 3 para m sobre n pertencente a esse conjunto de intervalos e 4 para n sobre n pertencente a esses intervalos aqui. Para melhorar essa cota, a gente calculou de novo a função de Markov de segunda ordem. Então, utilizando essa igualdade, a gente conseguiu zerar a função de Markov de primeira ordem, nesse caso, e aqui é o resultado da nossa segunda função de Markov. ρ6 vai ser essa primeira função, quando k é diferente de 2/3 e 2. Quando k é 2/3, a gente tem essa segunda função. E quando k é igual a 2, a gente tem essa última função aqui. Então, utilizando a teoria de Chebyshev, a gente encontrou esses valores aqui. Logo, os limites inferiores para o número máximo de ciclos limites, nesse caso vai ser 4 para m sobre n igual a 2, 5 para m sobre n igual a 2/3, 6 para m sobre n pertencente a esse conjunto de intervalos, e 7 para m sobre n pertencente a esse último conjunto de intervalos. Aqui tem um pouquinho das nossas referências, que a gente utilizou durante todo o trabalho. E é isso. Obrigada.